Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Figueiredo, Vlad, como a galera me conhece na internet. Sou amigo aí do nosso querido tio Uli. Eu tô gravando aí um material especial para ele. Vi que, para ele e para a comunidade dele, né? Eu vi ele falando sobre beta e correlação e eu fiz uma planilha para que possa ser utilizado aí por vocês. Então eu vou explicar o que é esses mensuradores aí de risco e enfim, como vocês podem utilizar nas abordagens de vocês, tá joia? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela e eu vou mostrar para vocês como abrir esta planilha, tá? Então, primeiramente, para que vocês possam abrir essa planilha, vocês devem ter o XP Pro, que é uma ferramenta da XP, porque a planilha é linkada ao XP Pro, tá bom? Então a gente tem que vir aqui em utilitários, DDE File, aí eu vou ali e abro a planilha beta e correlação. Aí eu vou aqui atualizar essa planilha. Tá? Então, fazendo aqui do zero. Ó. E aí ela atualiza automaticamente para mim. Tá? Algo que tem que ser feito. Deixa eu colocar aqui minha imagem aí no outro lado para que vocês possam ver melhor. Tá? Então, isso aqui precisa ser feito todo dia. Ó. A planilha tem que ser atualizada, pessoal. Tá? Então, olha aqui. Ó. Esse aqui é o dado de ontem. Tá? Eu preciso atualizar a planilha, porque ela está faltando aqui o dado de ontem. Como é que eu faço isso? Eu tenho que selecionar todos os dados. Ctrl C. Tá? Jogo esses dados aqui para baixo no colar especial, pum, e aí eu pego os dados de ontem, Ctrl C e colo aqui. Então eu atualizei os dados, ó, perfeito? Então a planilha está atualizada. Só veja esse vídeo aqui diversas vezes para aprender a atualizar. E aqui, pessoal, o que nós temos? Nós temos os gráficos da correlação e do beta. Então eu vou começar falando do beta. Vou colocar aqui a BOVA 11, opa, BOVA 11 e que a gente pode colocar aqui GGBR, tá? Aí, ó. Então, o que quer dizer o beta, pessoal? O beta nada mais é do que um indicador que mensura a sensibilidade de um ativo em relação ao outro. Ou seja, se eu tenho um beta aqui de 2,29, significa dizer o seguinte: para cada R$ 1 que a BOVA 11 sobe, GGBR tende a subir 2,30. Para cada R$ 1 que a BOVA 11 cai, o GGBR tende a cair R$ 2,30, ou seja, são papéis aí que a GGBR é um papel mais agressivo, né, que o mercado. Por que eu estou selecionando aqui a BOVA 11? A BOVA 11 é a ETF do Ibovespa, tá? Ou seja, eu não posso usar aqui o Ibovespa porque o Ibovespa ele é calculado em pontos, então não faz sentido eu misturar pontos com o ativo, né, com o ativo que é cotado em valor. Então eu uso a BOVA 11, certo? Então o beta nada mais do que isso. E aqui à minha esquerda eu tenho o gráfico desse beta ao longo do tempo. Então veja que o beta não é estático, ele muda. Então tem horas, inclusive, que o beta é negativo. O que quer dizer quando o beta é negativo? Quando o papel um sobe, o outro cai. Quando um cai, o outro sobe. Captou? Então isso a gente tem que levar em consideração. Joia? Muito bem. Períodos. Então aqui depende do tipo de operação que você vai fazer. Tá? Se for uma operação de curto prazo, faz sentido a gente avaliar o beta de 20 dias. Se é uma operação de médio prazo, beta aí de 60 períodos. Olha só como o beta nos 60 períodos de GGBR em relação à BOVA é de 4, quase 5, né? Então é um papel aí bem mais arriscado no médio prazo do que no curto prazo, por incrível que pareça. Se a gente coloca aqui um prazo de 140 dias, afastando ainda mais o prazo, olha só, o beta é negativo, né? De 3 e pouco, 3,35, olha que doideira, tá? Então, a gente vai utilizar o beta para entender quanto que uma variável oscila em relação ao outro. Normalmente se usa a BOVA aqui no ativo A e o outro ativo que eu quero saber, o beta, aqui na lista 2. Tá? No entanto, eu também posso usar essa planilha, né, para calcular o beta de um ativo contra o outro. Quanto Itaú oscila em função de BBSE3. Então, para cada R$ 1 que BBSE sobe, Itaú sobe 0,63. Então, em relação a BBSE, Itaú é mais conservadora, digamos assim. Certo? E aqui a gente tem o histórico do beta, mais uma vez, o beta ele não é estático. Eu vou colocar aqui o prazo de 60 dias, que é o que eu costumo utilizar. A correlação, ela não mede exatamente a intensidade, né? Isso que mensura o beta. A correlação mede a direção, ou seja, quando uma sobe, a outra sobe, quando uma cai, outra cai. Mas em que grau? Quanto mais próximo de um, mais correlacionadas são essas duas ações. Então aqui nós temos, por exemplo, a correlação de 0,46. E isso para BBSE e Itaú. Ou seja, é uma correlação fraca, né? A correlação ela vai de 1 a -1. Tá? Quanto mais próxima de 1, maior é a correlação. Se eu
Ou seja, não faz sentido ter dois papéis na minha carteira que tendem a ir para o mesmo lado. Ou seja, Itaúsa e Itube, por exemplo. Ó, correlação 0,90, correlação muito forte. Não faz o menor sentido eu ter os dois papéis na carteira se a intenção é diversificar, né? Então, isso serve para, ó, Bradesco e Itaú, também não faz muito sentido, tá? E olha que interessante, a correlação também oscila, isso aqui é ao longo do tempo, ó, veja que a correlação entre esses dois ativos vem diminuindo, já chegou a um nível lá de 95, tá? Então, a correlação a gente vai utilizar para montar a carteira, para não ter dois papéis que vão para o mesmo lado, digamos assim, né, que tendem a ir para o mesmo lado. Veja aqui a VEG e Bradesco, não tem problema ter as duas, né, a correlação entre elas é de 0,22. VEG e Brasil Foods, sei lá eu, ó, também não tem problema, né? Brasil Foods e VEG a correlação é 0,17. Conseguiram entender? Então é para isso que a gente vai usar a planilha aqui da correlação e do beta. Tá joia? Em relação aos dados aqui, acho que o Tiúrio pode oferecer para vocês isso aqui semanalmente atualizada. Não precisa estar tão atualizada assim no curtíssimo prazo, porque isso aqui é para informação de prazo mais longo, né? Mesmo que esteja aqui há 1 ou 2 dias faltando, não tem problema nenhum. Tá joia? Então, usem, aproveitem aí a planilha, consigam usufruir e qualquer coisa me chamem. Meu Instagram é Fábio Figueiredo com 3 Fs, então é FF Fábio Figueiredo. Me segue lá que eu vou ter um prazer em receber. Digam que vem aí pelo Tio Uri que a gente conversa, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado, valeu, tudo de bom.